Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô voltando aqui por conta de que chegaram bastante perguntas e dúvidas de pessoas que fazem o uso daqueles remédios que a gente chama de tarja preta, que é o Rivotril, que é o clonazepam, bromazepam, Lexotan, Frontal, que é o Prazolam, esses PANs da vida. E o que acontece? Esses remédios, eles têm uma indicação para uso de início de tratamento, em que a gente não conseguiu alcançar a estabilidade ainda do paciente, ou para momentos de crise, que são os medicamentos de resgate que a gente chama. Por quê? Esse remédio ele tem uma ação imediata, ele tira o paciente da crise, ele tem uma sensação de bem-estar e prazer muito rápida. Então o paciente, quando toma, quando faz uso, tem um alívio daquele sintoma muito rápido. E isso favorece o uso crônico e a dependência. Eles têm um poder de dependência muito alto. Por quê? Quando ele se liga no receptor dele, ele dessensibiliza o receptor. O que isso quer dizer? Ele deixa o receptor mais resistente e estimula também a produção de novos receptores dele próprio. Então, cada vez que passa, você vai precisar de doses mais altas para fazer o mesmo efeito que fazia antes. Por isso que as pessoas vão tomando, vão aumentando a dose e ainda assim não ficam bem. E tem outra coisa aqui. Existem efeitos colaterais do tipo perda de memória, lentificação do pensamento, acelera o processo de Alzheimer de quem tem já uma predisposição, inclusive pode dar diminuição de energia. E aí se confunde, perde o parâmetro se aquela falta de disposição no outro dia é um efeito colateral dele ou é um sintoma que o paciente está apresentando associado. E aí a gente perde um pouco o parâmetro. Então, é um remédio que a gente tem que usar com bastante cuidado. Então, não é um remédio que a gente constrói um projeto terapêutico para poder ficar por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eles se ligam no cérebro numa região semelhante ao que o álcool se liga. Então, entender o mecanismo de dependência dele é como se fosse a dependência de quem faz uso de álcool todos os dias. Igual quando a gente chega a um paciente que faz o uso crônico de álcool, que a gente precisa internar o paciente, uma das medicações que a gente coloca na prescrição dele são algum remédio dessa família, justamente para poder ocupar aquele receptor e não gerar síndrome de abstinência, que é falta de ar, coração acelera, tem aumento de pressão, aumento de temperatura, que é a fissura. E igual quem faz uso de Rivotril por muito tempo, só de pensar em não ter, já fica mal, já não tem, irritada, fica com falta de ar, e o coração acelera e tudo mais. Então, assim, é importante que se construa um projeto terapêutico junto com o paciente para fazer com que esse remédio fique só para esses momentos pontuais. Inclusive, é um dos parâmetros que a gente usa para se o tratamento está sendo efetivo ou não. Por quê? Se o paciente está precisando fazer uso muito frequente dessas medicações, quer dizer que o tratamento dele ainda não está efetivo. Precisa-se fazer algum tipo de ajuste aí. Outra coisa importante é que os remédios que de fato tratam a ansiedade, eles demoram um pouco a fazer efeito. Por quê? Imagine se eu te peço para poder correr 10 quilômetros se você não tiver uma preparação. O que você vai fazer? Você vai correr 1 quilômetro essa semana, semana que vem 2, a outra 3, até que você consiga aquele objetivo. Os remédios na psiquiatria, de modo geral, eles é um estímulo, uma informação que a gente dá para o cérebro conseguir produzir e manter níveis aumentados de serotonina, noradrenalina, dentre outros neurotransmissores, que quando a gente consegue regularizar a quantidade dessas substâncias, os circuitos cerebrais tendem a funcionar de uma forma muito melhor. E aí o paciente fica menos ansioso, menos triste, mais calmo, menos angustiado, regulariza o sono e tudo mais. Então, assim, é muito importante que se procura ajuda de um profissional, de não ficar fazendo o uso do remédio do vizinho, do colega de trabalho, para que você não tenha nem os efeitos colaterais e, de fato, seja tratado, seja cuidado. Tá bom? Um abraço.